Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, vai buscar, vai buscar meus cordeirinhos, vai buscar, vai buscar, traze-os para o meu aprisco. Quem não deseja trabalhar e os cordeirinhos seus buscar, encaminhá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar, vai buscar, vai buscar meus cordeirinhos, vai buscar, vai buscar, traze-os para o meu aprisco. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta terça-feira chuvosa, nesta terça-feira de frio. E olhe que pela primeira vez eu estou aqui no meu escritório, sem o ventilador ligado e com blusa de frio. Você vê que situação chega o ser humano nesses períodos aí de viradas de tempo, né? E a gente vai acompanhando o clima do jeito que dá, do jeito que pode, do jeito que consegue. E assim nós vamos dando a todos vocês uma boa noite, chamando a todos vocês muito bem-vindos neste dia 13 de maio de 2025. E hoje nós queremos talvez inverter um pouco nosso relacionamento com o nosso Deus. Hoje, de repente, ao invés da gente fazer clamor ao Senhor, nós gostaríamos de parar um pouquinho para ouvir o clamor do Senhor para nós, né? Então, ao invés de nós levantarmos, vamos deixar descer o clamor do nosso Deus sobre todos nós nesta terça-feira. E a todos vocês eu chamo muito bem-vindos, que Deus nos abençoe e nos acompanhe. E nós iniciamos este nosso encontro em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amado e eterno Deus, graças te damos por esta oportunidade de podermos abrir as Bíblias junto com os nossos irmãos e ouvir a palavra, a santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Nesses tempos tão difíceis, de tantas incertezas, de tantas não verdades, nós ficamos confusos e precisamos de direção. E por isso, nessa noite, fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Nós não queremos nos perder, mas em Cristo nós acharemos o caminho que leva à vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Eu quero saudar a todos vocês, então, nessa terça-feira, acompanhando aí o clamor do nosso Deus. E começamos a terça-feira já lembrando do nosso compromisso de ajudar essa mocinha, a Liz. Cada um que puder, faça um Pix para Liz. 123-768-29755. E em nome da Bruna, que é a mãe da Liz. Eles estão se preparando para, no mês de junho, fazer sua penúltima viagem aos Estados Unidos, onde fazem o tratamento para combater o câncer que atinge a vida da Liz. Então, nós, cristãos luteranos, precisamos nos empenhar para poder essa família receber essa dádiva. Também hoje, dia 13 de maio, é dia da abolição da escravatura no Brasil, data em que a Lei Áurea foi assinada em 1888, abolindo a escravidão no país, né?
Então, nós temos essa data marcante no dia 13 de maio, que foi, ainda que lá não essas coisas, mas foi um avanço no sentido de trazer as pessoas para o mesmo campo, o campo da liberdade. Se não foi bem preparado, se não foi bem estruturado, se não foi bem ajeitado, pelo menos foi. E ele aconteceu. E é dever da sociedade brasileira trabalhar no sentido de que todas as pessoas sejam iguais perante a lei, tendo seus direitos e deveres para com a sociedade. Então, dia da abolição da escravatura no Brasil, dia 13 de maio de 1888. Também hoje, nós cristãos, na nossa coluna Imitai a Fé que Tiveram, nós vamos lembrar hoje do nosso querido pai da igreja, Pápias, ou Papias. Foi um escritor do século II e líder da igreja cristã. Então, lá entre os anos 100 e 200, ele se apresentou como um grande líder da igreja. E sua obra principal, ele era um estudioso, ele era um pesquisador da história da igreja. Sua obra principal é intitulada Interpretações dos Ditados do Senhor. Então, parece que o Papias fez uma pesquisa na tradição oral e procurava, junto às pessoas, escuta o que é que Jesus disse, como é que Jesus disse, e assim ele fez um grande apanhado na tradição oral da igreja para entender as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, chamava Pápias de o bispo de Hierápolis. Hierápolis é uma igreja citada na carta aos Colossenses e fica na Turquia, essa cidade fica na Turquia. Irineu, também um outro pai, um outro líder da igreja, diz que ele foi o parceiro de Policarpo, né? Peraí, apareceu um troço aqui. Deixa eu apagar aqui. Opa, apareceu e desapareceu. Ele foi parceiro de Policarpo, né? E Policarpo era discípulo de João, o apóstolo João, que ficou preso na ilha de Patmos. Então, o Irineu disse que o Pápias foi um parceiro de Policarpo e, junto com Policarpo, eles foram mortos no ano de 155, né, depois de Cristo. Então, aí está o nosso grande líder da igreja, grande pai da igreja, o Pápias, o cara que foi atrás do que Jesus disse e anotou tudo direitinho. Muito bem, meus irmãos, nós temos este tema hoje a partir de Atos, capítulo 20, versículos 17, né? Enquanto isso, eu quero só cumprimentar os nossos queridos irmãos e amigos. Boa noite para a Leuzira, boa noite para a Ivone e para o Leonor, que estão ligadinhos lá no AP. Também a Elma, boa noite, Elma, aqui do Araçás. Dona Isilda, lá do Guaranhuns, boa noite, Dona Isilda. Arnaldo Beus, lá de Colatina, seja bem-vindo. O Alcides Clipper e sua esposa Terezinha estão lá em São Gabriel da Palha, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe, obrigado pela companhia. A Carmélia Herbst, provavelmente é de Domingos Martins, se eu me lembro bem. Meu querido Reginaldo Mittmann, presidente da nossa congregação aqui de Itapuã, Vila Velha. Nair Schneider, também lá da região de Paraju, seja bem-vinda, Nair. O Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia, seja bem-vindo, Arno. Nós temos aqui a companhia da Maria Heller, lá de Itapuã. Também a Carmélia nos deseja um abençoado estudo. Obrigado, Carmélia. Jennifer, boa noite, Jennifer. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. A Claunice Reichel, lá de Indaial, Santa Catarina. Boa noite, pastor e família assistindo o estudo. Sejam bem-vindos e obrigado pela companhia preciosa de vocês. Em julho eu vou aí, hein? Em julho eu vou aí. Boa noite para Joselaine, lá de Ulisses Guimarães.
Boa noite também para Franciele Corobella, de Guamiranga, no Paraná. A Elma nos diz amém. E a Exilda Ferdinando também nos diz boa noite, lá de Guamiranga, no Paraná. Boa noite para a Nilceia, aqui do Araçás. Nos deseja a todos uma boa noite, um bom estudo. Delmar Strei, boa noite, Delmar. Eu imagino que o Delmar seja da região de Marechal, se não estou enganado, lá de Marechal Floriano. Confirma para mim, Delmar. A Nilceia nos deseja, então, boa noite a todos e assim nós damos início ao nosso estudo bíblico de hoje. E o nosso estudo bíblico de hoje, ele tem como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 35, e esse texto foi um dos textos do culto, dos cultos, né, na igreja cristã nesse fim de semana, né? E diz assim, a mensagem de Paulo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse, vocês sabem como foi que passei todo o tempo. Tem um negócio me incomodando aqui. Vamos ver se apaguei. Eu acho que eu apaguei. Isso, agora vai, sumiu. Tá bom. Fica aí toda hora entrando na tela. Versículo 18. Quando eles chegaram, Paulo disse, vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E isto apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas suas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Essas histórias de igrejas evangélicas que se multiplicam, né? Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que
quem recebe. Então, esse é o texto. Esse é o texto bíblico que foi lido em muitas igrejas, né? E a gente hoje, então, passa a fazer aqui uma reflexão, né? Vendo essa preocupação do apóstolo Paulo na sua palavra aos membros de Mileto, a gente vai lembrar que as últimas notícias vindas pelas redes sociais, pelos jornais, né, os escândalos envolvendo pastores, envolvendo religiosos, de forma assim bastante triste, assustadora, a fragmentação veloz das comunidades, das igrejas que vão se dividindo, vão se multiplicando e você dorme e quando amanhece tem uma igreja na esquina da sua casa. A multiplicação dos vídeos denunciando coisas da igreja, deboches da igreja, né, zoando a igreja. Nós também temos visto, né, que muitas pessoas têm manifestado a sua preocupação. Escuta, quem é que está cuidando da igreja? Porque a coisa parece tão bagunçada, tão desordenada, tão desorientada, que a pergunta que fica é: quem está cuidando da igreja? Porque é escândalo atrás de escândalo, problema atrás de problema, e já por 2 fins de semana esse assunto ele vem nas leituras da igreja. E aí a gente pergunta, é mera coincidência ou talvez Deus está mexendo com a igreja, está perguntando para a igreja, está chamando a igreja para a reflexão, né? Então, esse não é só um assunto das mídias, mas é um assunto da igreja, da Escritura. É um assunto que vem nas leituras bíblicas. E Deus ele vai chamando a nossa atenção, especialmente nesse domingo do Bom Pastor. Nesse domingo do Bom Pastor, para quem se atentou, as leituras foram, em primeiro, o Salmo 23, que a gente costuma chamar ele do Salmo do Bom Pastor, mas quando a gente faz uma leiturinha apurada, ele não é só o Salmo do Bom Pastor, é também o Salmo do Bom Anfitrião. Metade para um, metade para outro. Davi fala das suas experiências, do seu relacionamento com Deus, e ele compara Deus como um pastor de ovelhas e como um bom anfitrião de hóspedes. E ele diz, olha, a minha vida é feliz porque eu tive esse relacionamento com Deus como um pastor que dirige, orienta e leva para as águas e para os pastos verdes e para as veredas da justiça. Quer dizer, Davi, ele teve a experiência do direcionamento de Deus, Deus dizendo, olha, é por aqui, vai por aqui, com a sua vara, o seu cajado, vai por aqui, é por aqui, Davi. Não é por ali, é por aqui. Então, há um direcionamento, uma orientação, um ordenamento para a vida de Davi, mas também Davi diz que ele teve uma experiência de Deus como sendo um bom anfitrião, aquele que prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a cabeça com óleo e enche o meu cálice até derramar. Bondade e misericórdia certamente me cercarão, durante todos os dias da vida morarei na casa do Senhor. Ou seja, se Deus, por um lado, levava Davi aqui na ponta do cajado, né? Por outro lado, Deus dava a ele as misericórdias, as bondades, as suas bênçãos, né? Os seus cuidados. Era um bom anfitrião, o acolhimento, né? Então, Davi, ele diz, olha, Deus estava cuidando de mim. E esse Salmo 23, ele fala para todos nós o que precisa ser feito na igreja como cuidado para a igreja. E aí nós vamos lembrar que na Quinta-feira Santa, Jesus ele pegou uma toalha e uma bacia com água, ele lavou os pés dos discípulos, né? E foi enxugando os pés dos discípulos. E aí, a certa altura, lá no capítulo 13 de João, nos versículos 14 e 15, Jesus ele vai dizer assim: vocês me chamam de mestre e de senhor,
E tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Né? Então, Jesus ele dá essa orientada para a igreja. A segunda leitura que a gente pegou foi Apocalipse, capítulo 7, versículos. Deixa eu só mostrar aqui. Estou esquecendo dos meus slides, leva um tempo para preparar, depois esqueço de mostrar. Então, aí, ó, Deus é o bom pastor, mas também é o bom anfitrião, né? Aí nós vamos encontrar com Apocalipse, que foi uma das leituras dos cultos desse fim de semana, e o Apocalipse ele vai dizer que aquelas pessoas com vestes brancas ali, vestes limpas, elas estão limpas porque foram lavadas no sangue do Cordeiro, né? O Cordeiro deu seu sangue para poder lavar e purificar as pessoas de seus pecados. E aí, lá no final da perícope, diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Então, essa foi a outra leitura, assegurando que o pastoreio de Deus ele está garantido e ele vai acontecer. Aí nós temos também o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 a 30, quando lá na festa da dedicação, né, Jesus está em Jerusalém, naquele inverno lá, e ele se reúne com as pessoas, e eles perguntam para ele: escuta, você é ou não é o Messias? Ele disse: eu e o Pai somos um. E aí o Pai me deu as ovelhas, eu vou cuidar das ovelhas, e ninguém as arrebatará da minha mão, disse Jesus a certa altura. Sim, meus irmãos, essas foram algumas leituras, e a outra e principal delas foi esse texto de Atos, capítulo 20, versículos 17 até 35, quando o apóstolo Paulo ele se reúne e talvez faz o seu último grande discurso para uma igreja, né? Se a gente vai acompanhando ali o livro dos Atos dos Apóstolos, né, Paulo ele entendeu pelo Espírito Santo que a caminhada dele estava chegando ao final. As 3 viagens missionárias foram feitas, as igrejas foram fundadas, ele cuidou das igrejas, né? E agora ele diz que o Espírito Santo está dizendo para ele que ele precisa seguir para Jerusalém e que muito sofrimento ele vai pegar pela frente. Então ele reúne os líderes da igreja ali do oeste da Turquia, né? Na região de Éfeso e Mileto, por ali. Ele reúne aqueles líderes e faz um grande e famoso discurso de despedidas e de exortações, né? Ele vai colocar para eles que ele esteve ali aquele tempo todo tão somente preocupado em anunciar o evangelho, né? Ele estava preocupado em que o evangelho fosse anunciado e as igrejas pudessem conhecer a Jesus e pudessem crer em Jesus, né? E que agora ele estava despedindo e que agora ele estava começando a precisar sair. E aí ele faz a grande exortação, né? Aqui o pessoal cuide de si mesmo e cuide do rebanho. Essa é a primeira grande exortação. Ele fala aos líderes da igreja, ele fala aos presbíteros das igrejas. Ele diz: olha, cuidem de vocês, né? Primeiro cuidem de vocês como pastores, cuidem da fé, cuidem do estudo da palavra, cuidem da fidelidade da palavra, né? E depois ele diz: e cuidem do rebanho do nosso Senhor, que ele salvou derramando o seu próprio sangue, como ele coloca lá no próprio texto, né? Então aqui ele faz essa como a principal exortação, e isso flui para nós como o clamor do bom pastor, né? Deus diz: olha, esse é meu clamor, essa é a minha preocupação, esse é o meu pedido, é isso que eu quero que vocês façam. Por quê?
Porque quando Paulo diz, quando eu sair, lobos ferozes vão invadir a igreja e não vão poupar o rebanho. E alguns dos irmãos vão contar mentiras para puxar os outros irmãos para o seu lado. Então, ele percebe que há um processo, né, de agressão e violência contra a fé, agressão e violência contra a igreja, né, e para eles cuidar da igreja, e não abandonar a igreja, e defender a igreja, e se posicionar a favor e para o cuidado da igreja. Né? Que eles não abandonem o rebanho, que eles não deixem a igreja sem cuidados, deixem a igreja sem proteção, deixa a igreja sem atenção. E esse é o clamor do bom pastor nesse fim de semana. Se você junta todas as leituras, você vai chegar exatamente nessa temática que a gente está abordando aqui. Né? Deus está olhando para a igreja e Deus tem um clamor latente com respeito à sua igreja. E a gente tem uma piadinha, né? O sujeito que tem 2 cachorros, né? Ele acaba não cuidando muito bem, né? Essa é uma piadinha para dizer assim, olha, às vezes tem muito dono, tem muita gente na liderança das igrejas e as igrejas continuam sem bons cuidados. E aí nós precisamos hoje parar para refletir, né? A situação da igreja cristã no tempo atual, especialmente no mundo evangélico, né, é uma situação que diz, escuta, quem é que está cuidando da igreja? Porque os escândalos, as loucuras que estão acontecendo, elas estão deixando a gente de olhos arregalados, né? Inclusive, os próprios cristãos estão sendo influenciados, estão sendo treinados, até que, assim, inconscientemente, há uma postura que não é típica de um cristão e nem é típica de um discípulo de Jesus. Parece que está havendo um desensinamento dentro da igreja e isso faz a gente refletir aqui hoje à noite e dizer, olha, Deus está chamando a igreja, Deus está chamando a todos nós, para a gente poder pensar o que está acontecendo com a igreja, quem é que está cuidando da igreja? E aí o pedido de Deus é exatamente que enviem os cuidadores para a igreja. E aí essa palavra diz respeito aos pastores, aos que foram chamados, aos líderes das igrejas, e também esse clamor de Deus, a gente vai perceber que no bojo, no geral, também diz respeito a cada cristão. E aí, o clamor do nosso Deus, ele vai mexer com alguns temas muito importantes para o nosso relacionamento aqui. O clamor do bom pastor hoje diz, olha, eu quero mais relacionamento e menos aproveitamento. Aproveitamento aqui no sentido de aproveitador, a pessoa que só chega para se aproveitar. E isso, infelizmente, nós temos visto crescer demais dentro da igreja, né? A gente percebe que isso está crescendo demais dentro da igreja, porque as pessoas hoje estão indo lá mais para serem servidas do que servir, mais para poder usufruir do que gastar-se pela igreja. E eu já falei aqui esses dias, eu já comentei esses dias, que há uma atitude ética questionável em muitas pessoas dentro da igreja cristã. A igreja de Cristo, ela foi criada no espírito de, se o mestre é o servo, nós, seus servos, somos mais servos do que o servo, né? Então, Jesus disse, se eu lavei os pés de vocês, isso quer dizer que vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Então, há que mudar um pouco esse perfil de eu ser tratado como um cliente cheio de direitos dentro da igreja e mudar esse perfil para um perfil de relacionamento. Ou seja, eu também estou ali para servir. Eu estou ali para criar uma via de mão dupla e não só um venha a mim, venha a nós o vosso reino. Então, hoje nós temos pessoas que são impiedosas nas suas críticas às congregações, são impiedosas nas suas críticas a pastores,
a líderes, a músicos de igreja e outras lideranças que trabalham, às vezes não move uma palha pela igreja, mas são rápidos para poder criticar e dizer, olha, está mal feito, isso não está bom, eu não gostei, eu vou procurar uma coisa melhor para mim. Esse espírito egoísta do mundo está entrando pela igreja, e os discípulos de Jesus que deveriam ser servos estão diminuindo. Então, hoje, a gente precisa frisar aqui que o Senhor quer mais relacionamento e menos aproveitadores dentro da igreja, mais servos, mais pessoas que põem a mão na massa, né? O clamor do Senhor também pede mais procurar do que ser procurado. Ou seja, se tem ovelha sofrendo, se tem ovelha perdida, se tem ovelha doente, né? Então eu vou me colocar à disposição do Senhor Jesus e do reino de Deus para ir procurar essas pessoas, para ir visitá-las, para ver como é que elas estão, para ver se elas estão precisando de alguma coisa, me oferecer a consolação, me oferecer para ouvir, para ser solidário, para fazer companhia para ovelhas que estão precisando de ser procuradas, né? Hoje nós temos essa lacuna no serviço da igreja e essa lacuna precisa ser preenchida por discípulos voluntários que saem em busca das ovelhas que estão enfermas ou que estão afastadas, que estão perdidas, com o intuito de buscá-las e trazer de volta para a fé, para o relacionamento com Deus. O clamor do bom pastor também vai sinalizar que nós precisamos mais estudo da palavra do que palavra sem estudo, né? Isso aqui é um trocadilho, lógico, eu estou fazendo aí, porque tem muito falso profeta que diz palavras sem estudo da palavra, sem aprofundamento, sem uma teologia sadia. Tem muita gente inventando teologia, inventando ensinamentos que não tem nada a ver com a Escritura, não tem base teológica, não tem sustentação bíblica, né? E a gente precisa ter mais paciência de estudar a palavra, né? Ver o que realmente a Escritura está dizendo e aceitar o que ela está dizendo do jeito que ela diz as coisas, né? O clamor do bom pastor vai pedir para mim mais orações em favor do outro do que por si. Nesse mundo cheio de individualismo, egocentrismo, né, muitas vezes a gente está mais só pensando em que orem por mim, que atenda às minhas coisas, e quando é que eu estou orando pelo outro? Quando é que eu coloco a mão no ombro do outro e diz, vamos orar? Quando é que eu chego na casa dele, olha, eu vim aqui fazer uma oração com você? Essa dimensão do discipulado cristão, nós precisamos, de fato, recuperar ela mais, né? Nossa sociedade que nos está ensinando a sermos muito egocêntricos, e só nós, e só eu, e é o meu, a minha vitória, a minha conquista, né? O Senhor vai dizer assim, tá, eu quero que você me ajude a fortalecer o outro, né? Então, é mais orações em favor do outro, né? E depois eu oro por mim, né? Porque se ninguém cuidar de mim, o Senhor vai cuidar, né? O Senhor cuida de mim, enquanto eu cuido do outro. Agora, se eu começo a eu cuidar de mim, Deus diz, ele está cuidando dele, deixa ele lá se virar com ele, né? Eu vou cuidar de quem não está recebendo cuidado, né? Então, essa dinâmica aí faz parte do clamor do nosso Deus, que está desesperado em busca de cuidadores para a sua igreja. E aí, mais servir do que ser servido, né? O nosso Senhor, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E por isso as leituras deste fim de semana, elas vêm num formato que ajuda a diminuir os escândalos e os excessos e os absurdos que estão presentes na vida da nossa igreja nos dias de hoje, coisas do arco da velha e que os não cristãos estão pegando e usando para debochar da gente
até debaixo d'água. Né? E aí eu encerro essa reflexão, lembrando então aquele texto que João escreveu. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz, né? Então Jesus, ele começa a desenhar aí a verdadeira dimensão do que é ser igreja. Jesus, ele vem dizer para nós o que está fazendo falta nos dias de hoje, né? As leituras bíblicas vêm dar à igreja a clareza do que precisa ser feito, e nós, então, precisamos ler essas palavras, compreender essas palavras e dizer: olha, o Senhor está clamando, o Senhor está pedindo, o Senhor está chamando, o nosso Deus está querendo que haja mais cuidadores para a sua igreja, a fim de que ela possa parar de sofrer, né, e ter menos problemas do que já temos. Ok? Então, esta reflexão aí para a gente nessa noite, à base das leituras do fim de semana que passou. Nós queremos cumprimentar aqui os nossos amigos. Deixa eu limpar aqui essa tela. O Delmar me respondeu aqui: eu sou de Ponto Alto, lá de Ponto Alto, para cima de Paraju. Um abraço, Delmar. Nosso querido Alvin Flashman nos diz boa noite a todos. A Lúcia dos Passos está também com a gente aí. Também nós cumprimentamos a Leonilda Tomazini Milk. Boa noite, Deus abençoe todos nós. A Lenilda diz: boa noite, abraços de Celso e Creuza. Celso e a Creuza estão aí com você, Leonilda. É o Celso Bacete, né? E a Creuza Estrei, né? Prazer poder estar com vocês. Então, hoje eles puderam assistir o nosso estudo, porque geralmente eles gostam de assistir pelo YouTube. A dona Joana, lá do Jardim do Vale, também nos dá o boa noite. E também a Nilceia Tesch. Peço oração pela minha irmã Neide, que encontra-se internada no hospital de Itarana e está pedindo que orem por ela. É verdade, a Neide está doente porque ela tem um problema no pé. Oração pela família da Zenilda, que está enlutada. Nós vamos, então, anotar esses nomes aqui. E, enquanto isso, eu vou colocar uma música aqui para vocês, a respeito do Bom Pastor. Eu vou anotando aqui os pedidos. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado está.
Muito bem, nós vamos agora viver o nosso momento de oração. E no nosso momento de oração, eu quero ainda, respirando o espírito do Dia das Mães, né, fazer aqui uma singela homenagem às mães, lembrando de um fato curioso de nossas vidas. Você corre. Oi! Epa! Que arremesso ridículo, mãe. Você jogou e eu esquivei. Ó. Na casa dos meus amigos, a mãe não erra o chinelo assim. O chinelo faz curva. Esse chinelinho foi... Ele foi... Retira tudo que eu disse, tá? Ai! Calma aí, Pedro. Era brincadeira, mãe. Mas que... Tá aí a mãe que não erra as chineladas, e obrigado pelas chineladas aí. Que Deus abençoe as mães, que elas continuem com este compromisso vivo dentro delas de abençoar seus filhos, de cuidar das suas crianças e de orientá-las enquanto estiverem vivas, porque mãe é mãe até o último minuto do jogo. Então, parabéns a todas as mães, que Deus as abençoe, que Deus as guarde. Na nossa oração de hoje, nós também temos aqui alguns nomes que nós queremos lembrar, né? Os aniversariantes no dia de hoje. Meu filho João Pedro está aniversariando, a Maria Clara Cipreste e a Nathalie de Souza Lucas Pereira também estão aniversariando hoje. Amanhã aniversaria o Adenilson Coco, e no dia 16 a Sônia Hackbar Perdiz vai aniversariar, no dia 17 a Kátia Caselli. Lá na congregação de Itapuã, o Carlos Miguel, dia 14, junto com a Sara Hackbar. Os dois estarão aniversariando nesse dia aí. Nós também queremos lembrar do aniversário da Gelbe, no dia 31 de maio, quando Deus vai permitir a Gelbe completar 100 anos de história, 100 anos de vida. E vai ser celebrado com cultos, com programações, com eventos, né? Então, fiquem atentos aí no calendário. Na nossa oração, nós queremos orar em solidariedade a Zenilda, né, cuja família está enlutada. Então nós vamos pedir a Deus o conforto e a consolação para essa família e também orar pela saúde da Neide. A Neide está hospitalizada lá na cidade de Itarana e que Deus abençoe o tratamento. Nós vamos orar. Ó Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, graças te damos por toda essa oportunidade que nós tivemos de aqui estar na tua presença. Queremos, ó Senhor, te agradecer, porque o Senhor compartilha conosco as suas preocupações e nos envolve nos seus projetos. Não somos apenas fantoches assistindo um cenário, mas somos co-participantes e podemos cooperar com o Senhor, nos cuidados e nas preocupações que o Senhor tem com a igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o trabalho de cuidar bem da igreja, cuidar bem do rebanho do Senhor, poder olhar cada irmão com carinho, com cuidado e com afeto. Nós queremos te agradecer pelas bênçãos dadas aos aniversariantes, a eles que citamos aqui agora e que estão celebrando diante do Senhor a vida que o Senhor lhes deu. Nós queremos também agradecer pelas bênçãos concedidas através da Gelbe, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que comemora 100 anos nesse mês. Um tempo bastante generoso da parte de Deus e um tempo em que muitas vidas foram conduzidas ao Evangelho e foram salvas da perdição.
Nós queremos te agradecer por todos os presidentes, todos que se esforçaram, todos que se empenharam para que a GELB funcionasse, as uniões juvenis acontecessem, as reuniões aparecessem. Nós queremos entregar nas tuas mãos a Neide, que está hospitalizada lá em Itarana, que o Senhor abençoe o tratamento e a recuperação dela, bem como a família de Zenilda, que está enlutada e chora a perda de ente querido. Que o Senhor conceda a todos o desejo dos seus corações, que o Senhor conceda a todos a graça de serem abençoados por ti. Nós entregamos tudo e todos na tua mão, que os teus santos anjos se acampem ao redor de nossas casas e nos concedam um bom descanso nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, acompanhe toda a igreja até a sua casa e para o seu descanso. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem. Mais aí uma homenagenzinha para como é que os filhos veem as suas mãos. É desse modelo aí. No dia a dia, temos mães que são desse jeito. O melhor é quando o garotinho ali já está começando a paquerar a menina lá, e lá vem a mãe para começar a mexer no cabelo dele. Embaçou a paquera. Uma boa noite a todos vocês e fiquem com o bom pastor Jesus. Tchau, tchau. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos